Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Volto à tribuna dessa casa para nós falarmos mais uma vez sobre as enchentes do estado de Rondônia. O Rio Madeira começou a subir no ano passado e não deu trégua ainda à população do nosso estado. Principalmente em Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, aonde o Rio Madeira atinge a sua alta máxima, chegando quase a 20 metros. Era, há 3, 4 semanas atrás, uma expectativa, uma previsão negativa, chegar a 20 metros. Estamos quase a 20 metros, o Rio Madeira atingiu ontem 19 metros e 67 centímetros. É a primeira vez na história do nosso estado de Rondônia que o Rio Madeira chega a essa altura, levando dificuldades a vários cidadãos, não só na cidade de Porto Velho, mas principalmente aquelas pessoas que moram ao longo do Rio Madeira, as pessoas que moram ao longo da BR-364, que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, a Rio Branco. Nós temos hoje Guajará-Mirim interrompida a BR, ou seja, Guajará-Mirim e Nova Mamoré continuam isolados, assim como o Rio Branco do Acre também. Há uma força-tarefa muito grande do DENIT, no sentido de levar os caminhões para Rio Branco através de balsas, mas ontem, uma tentativa de uma balsa com 12 caminhões, tentou subir o rio em uma curva, não conseguiu fazer a curva, teve que retirar 6 carretas de cima da balsa e conseguiu subir com 6 carretas em função da velocidade das águas do Rio Madeira. As velocidades já são grandes e numa enchente é evidente que a velocidade aumenta e a força da água realmente aumenta. Então, para ter uma ideia, a balsa, senador Paim, não conseguiu subir o rio, uma balsa com 12 carretas, de tamanha a velocidade das águas do Madeira. Então, as dificuldades são de toda a ordem. E nós temos aí as companhias aéreas, como bem disse aqui anteontem, o senador Jorge Viana, que estão com as suas tarifas no teto, né? Não tem estrada, por água não há o transporte, e aí só restam as companhias aéreas. O que fizeram as companhias aéreas? Colocaram o preço no teto máximo das suas tarifas. Debatemos ontem também com representantes no primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, realizado no Senado Federal pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, da qual depois eu falarei sobre o assunto. Mas são mais de 20 mil pessoas que estão desabrigadas no estado de Rondônia. Pelo menos 9 bairros e 6 distritos de Porto Velho estão completamente alagados e isolados do centro da nossa capital. E os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, onde moram aproximadamente 100 mil pessoas, estão completamente isolados, visto que diversos trechos da BR-364 e 425 estão embaixo d'água. Aproximadamente 1,70 m é o nível das águas acima das BRs. 1,70 m, presidente Paim. Esses municípios deverão sair do isolamento nesse final de semana ou no início da próxima, quando o governo do estado concluirá a abertura de um trecho de 12 quilômetros na BR-421, entre os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, cortando uma ponte do Parque Estadual de Guajará-Mirim. A construção dessa estrada possibilitará que a população de Guajará-Mirim possam receber combustíveis, gás de cozinha, água potável, insumos, enfim, alimentos, para o seu sobrevívio. Trabalhamos pela pavimentação completa da BR-421 desde 2010. Já não é uma matéria nova. Aliás, outros parlamentares já estão trabalhando isso há mais de 20 anos, tentando fazer a abertura dessa estrada que liga Guajará-Mirim, Nova Mamoré, à cidade de Ariquemes, que está a BR-364. A importância dessa estrada não é somente
para o isolamento agora, para sair do isolamento Guajará-Mirim e Nova Mamoré, mas para o escoamento da produção agrícola dessas duas cidades, dessa região que são grandes. Guajará-Mirim é o segundo maior município em extensão territorial do estado de Rondônia, perdendo apenas para Porto Velho. Ou seja, Guajará-Mirim é um município extenso. Nova Mamoré também, uma produção grande de agricultura, a produção da bacia leiteira, principalmente o Nova Mamoré tem uma produção de leite muito grande, com vários laticínios, que hoje estão fechados, praticamente todos, porque não tem como escoar essa produção. O agricultor não tem como levar o seu leite até o laticínio, e muito menos o laticínio tem condições de escoar essa produção, pois a produção, o consumo dessa produção é feito exatamente em outros municípios. Porto Velho é exportado para outros estados, como Manaus, como Rio Branco do Acre também. Então, o prejuízo dos agricultores dessa região de Nova Mamoré é muito grande, exatamente porque não tem como produzir e não tem como escoar a produção daquelas pessoas que conseguem produzir o seu leite. Então, o prejuízo realmente é muito grande. Tem muita gente passando dificuldade para ter alimento em sua casa, sofrendo com o desabastecimento, com a escassez de produtos de primeira necessidade, como gás de cozinha, água potável e etc. Para que todos, inclusive os órgãos ambientais e a Justiça Federal, pudessem enxergar a importância estratégica dessa rodovia. Finalmente prevaleceu o bom senso e teremos, a partir dessa semana, uma passagem alternativa para o Vale do Mamoré. E vamos continuar trabalhando para que essa passagem seja definitiva e para que o governo federal faça a pavimentação completa da BR-421, que possui apenas 80 quilômetros dos seus 377 quilômetros pavimentados. Já indicamos essa obra como prioritária para o Estado ao governo federal, que deve incluí-la na próxima etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3, que está sendo nesse momento desenvolvido, estudado, pensado, para que seja anunciado nas próximas semanas. A recuperação das rodovias, senhor presidente, sejam elas federais, estaduais e também as municipais, será um dos grandes desafios no período pós-enchente. As rodovias federais e estaduais de Rondônia foram severamente castigadas nesse período de chuvas do chamado inverno amazônico. No último final de semana, a pista da BR-364, que liga Rondônia aos demais estados do Brasil, também foi interrompida. Um bueiro entre Cacoal e Pimenta Bueno foi levado pelas águas. O bueiro não aguentou a força da água. A água, quando chega, ela tem uma força grande e ela leva o que está na frente. Se precisasse de caminhões para retirar o que a chuva levou em meia hora, 15 minutos talvez, nós precisaríamos de semanas de trabalho de caminhões para retirar a quantidade de terra que foi levado pelas águas na enchente. Então é uma situação que acontece em função das chuvas e, felizmente, a ação do DENIT foi rápida, em menos de 24 horas já foi resolvido, foi restabelecido o trânsito entre Cacoal e Pimenta Bueno. Nesse caso, é restabelecido o trânsito entre Rondônia e Mato Grosso e os demais estados brasileiros. A ação do DENIT realmente foi rápida e agora é preciso reconstruir e com bueiros mais adequados. É importante que se faça uma readequação no tamanho dos bueiros, para que nós possamos prever as futuras enchentes que acontecerão no estado. Pode ser de 10 em 10 anos, pode ser de 20 em 20 anos, mas é preciso que haja uma previsão e façamos os bueiros já adaptados, adequados a essa possível força das águas que acontece de vez em quando, ou de quando em quando, ou de ano em ano no estado de Rondônia. Centenas de quilômetros de rodovias que levaram anos para serem feitas terão que ser completamente refeitas. Técnicos do DENIT calculam que cerca de 200 milhões de reais serão necessários para recuperar a malha rodoviária federal
destruída pela enchente. Nesta conta, não estão incluídas as rodovias estaduais, que também terão que ser recuperadas, e também não estão incluídas as estradas vicinais, que também foram danificadas, e muito pelas enchentes, e são vias importantes para o escoamento da nossa produção agrícola. É claro, nós temos que nos preocupar com as BRs, a BR-364, a BR-425, a BR-429, mas também temos as ROs, as estradas estaduais e principalmente as estradas vicinais que passam na frente das estradas, das casas, das propriedades dos nossos agricultores. Rondônia tem a sua base da agricultura familiar. Muitas pessoas vivem na zona rural e dependem dessas estradas vicinais para o ir e vir, não só da sua produção, mas das suas famílias, para irem à cidade, ir à escola, ir vender o seu produto, ir ao médico, enfim, necessitam das estradas vicinais. É por isso que nós incluímos no orçamento do ano 2014 um novo programa no MDA, Programa de Pavimentação das Estradas Vicinais Brasileiras. Nós entendemos que para termos os nossos agricultores morando, vivendo e fortalecendo a zona rural, nós temos que levar a tecnologia, levar o conforto que nós temos na cidade a quem mora na zona rural. Não podemos discriminar os nossos agricultores, pelo contrário, nós temos que apoiar os nossos agricultores, levando tudo aquilo que nós temos de conforto à disposição nossa nas cidades, também ao homem do campo. Ou seja, temos que levar internet ao campo, nós temos que levar asfalto ao campo, fazer com que eles possam ter o mesmo conforto que nós temos nas cidades brasileiras. Esse é um desafio de todo o país, principalmente em Rondônia, que é um estado jovem, que tem tudo para se fazer com relação à infraestrutura. Nós temos que dar esse apoio, esta atenção especial aos nossos agricultores, já que são eles que alimentam a economia do nosso estado, dos municípios de Rondônia e colaboram com a balança comercial brasileira para que ela possa ser positiva. É o agronegócio, seja ele o agronegócio pequenininho, através de uma associação, a agricultura individual, ou das grandes cooperativas, ou dos grandes complexos produtivos do nosso Estado brasileiro. Os prejuízos são incalculáveis e teremos que adotar medidas de apoio financeiro e de assistência técnica para que possamos recuperar no curto e médio prazo o que levamos anos para construir. Uma das reivindicações que fazemos ao governo federal é a abertura de crédito a juros zero para a reconstrução das lavouras, dos estabelecimentos comerciais e industriais que foram completamente destruídos pelas enchentes. Mas também será necessário garantirmos uma renda mínima para os agricultores familiares, para que os pequenos agricultores, como aqueles do Baixo Madeira, que perderam tudo, casa, terra, o seu meio de produção, e por isso levarão mais tempo para reconstruir as suas vidas, para voltar à sua vida normal. Já conseguimos a prorrogação do seguro-defeso para os pescadores, que também estão impedidos de sair para a pesca no Rio Madeira, em virtude da cheia, e agora teremos que assegurar uma renda mínima também para os pequenos agricultores atingidos pela enchente. As perdas materiais, os danos na infraestrutura, os prejuízos na lavoura, no comércio e nos serviços, na indústria e em toda a nossa economia são grandes. Mas são perdas que podemos recuperar, que vamos correr atrás e trabalhar ainda mais para reconstruir tudo o que foi perdido. No entanto, nossa principal preocupação nesse período final de enchente e principalmente no pós-enchente são com as doenças. Com os vetores trazidos pelas águas e doenças conhecidas como o cólera, a dengue, a leptospirose, a malária, mas também de visores e outras doenças tropicais típicas na região amazônica que geralmente aparecem exatamente nesse período pós-enchente. O risco de uma epidemia de cólera, dengue, leptospirose em Porto Velho por causa da enchente do Rio Madeira levou os agentes de saúde a ficarem em estados de alerta e traçar novas estratégias para evitar que a situação fuja do controle.
Até o momento, já foram registrados 2 casos suspeitos de cólera, mais de 50 casos de dengue e 43 casos de leptospirose. Felizmente, não registramos nenhum óbito, graças ao monitoramento das equipes de saúde que trabalham intensamente para manter a situação sob controle, apesar de todas as dificuldades. E aí nós temos que cumprimentar a Defesa Civil do Estado de Rondônia, as defesas civis dos municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e principalmente a Defesa Civil do município de Porto Velho, que atuou de forma eficiente, rápida, dando atendimento a todos os desabrigados, buscando os desabrigados antes mesmo de acontecer, porque já tinha uma previsão da alta do rio. Muitas pessoas foram retiradas antes da cheia chegar, outras não quiseram sair, tiveram que ser retiradas mesmo na cheia. Então, a ação do governo do Estado, das prefeituras municipais, foram eficientes e com o apoio do governo federal através da Força Nacional, através do Ministério dos ministérios, principalmente do Ministério da Integração Nacional. De todo modo, temos que redobrar as atenções, porque se os 2 casos de cólera forem confirmados, isso significará dizer que o vibrião da doença está no Rio Madeira. Por isso, é importante que a população evite o contato com a água do rio, com as águas das enchentes. Por isso, é preciso que a população adote todos os cuidados possíveis para evitar esse contato com as águas da enchente. Outro problema é que muitas famílias ainda usam os poços amazônicos como fonte de água para beber e para o uso doméstico, o que aumenta o risco de doenças, pois a maioria desses poços já estão contaminados e deveriam estar lacrados para que a população não pudesse utilizá-lo. Mas como fazer se não tem água potável, se as regiões estão isoladas? Então, a ação dos governos municipais, estaduais e a atenção do governo federal é da maior importância para essas famílias. Ontem, médicos da Força Nacional de Saúde chegaram a Guajará-Mirim para reforçar exatamente o socorro às vítimas da enchente e devem ficar no município até o dia 2 de abril. Eles irão a campo, junto com os médicos locais, para atuar no combate às doenças. As equipes vão atender atingidos e elaborar relatórios diários que serão encaminhados a Brasília. Equipes da Força Nacional de Saúde já atuam em Porto Velho e, caso seja necessário, a permanência dos médicos poderá ser prorrogada. O importante é não deixar que doenças graves como a cólera, a dengue, a leptospirose se transformem em epidemia. Por isso, temos que agir agora. Ontem, o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, também autorizou a liberação de mais R$ 884 mil para Rondônia. Este valor vai ser destinado à execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais por conta da enchente. Ao todo, o Ministério já liberou para Rondônia R$ 5.831 mil. O novo repasse vai ser disponibilizado para o Estado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Os gastos desses recursos podem ser acompanhados no portal da transparência. É importante dizer que esse valor pode até ser considerado pouco, mas se contabilizarmos todos os gastos que o governo federal tem feito para auxiliar o Estado com lanchas, helicópteros, aviões, remédios, médicos e equipes de apoio da Defesa Civil, o montante de recursos com certeza é muito maior, que não estão sendo contabilizados no país como moeda corrente, mas o apoio ele também custa caro e é muito maior do que esses 5 milhões que está sendo disponibilizado em dinheiro para o Estado e que será repassado aos municípios também. A ação efetiva do governo é muito maior e importante para a população do meu Estado. Portanto, a situação de Rondônia é grave, nos preocupa e estamos empreendendo todos os esforços para minimizar os impactos e prejuízos, mas eles são grandes e demandarão de um plano de reconstrução de nossa economia.
Ou seja, após a enchente, após a baixa do rio, ou pós-enchente, haverá uma necessidade muito grande de nós trabalharmos para a reconstrução da vida da população, dessas pessoas que foram atingidas pelas enchentes. Especificamente, no município de Porto Velho, nos seus distritos, o município de Nova Mamoré e o município de Guajará-Mirim, que realmente foram muito afetados pela enchente do Rio Madeira. Foi para discutir os impactos dessa enchente na agricultura de Rondônia, bem como para buscarmos apoio para a reconstrução de nossa economia, apresentamos requerimento e foi aprovado para realizarmos aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária uma audiência pública para discutir esta situação e encontrar formas de auxiliar o Estado e os municípios afetados. Além de buscarmos um diagnóstico sobre os impactos da enchente em nossa economia, e especialmente na agricultura, que queremos discutir esse plano de reconstrução para a Rondônia. Através da nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nós vamos fazer esse debate. Estava previsto para o próximo dia 3 de abril, mas pensávamos nós que a enchente já teria diminuído, mas não diminuiu ainda. Por isso nós adiamos essa audiência pública um tempo indeterminado, pois nós poderemos debater e discutir o que fazer para ajudar os moradores e as pessoas afetadas pela enchente, a hora que as águas baixarem, e aí sim nós termos uma real avaliação do estrago que aconteceu em função das enchentes. Nós não podemos fazer essa avaliação com as águas do Rio Madeira na cheia. Temos que esperar a diminuição das águas e começarmos a traçar um trabalho, fazer um planejamento para atender todas as famílias que realmente foram afetadas. E lembrando sempre que o Estado terá uma diminuição nas suas receitas, proporcionalmente os seus municípios também, em função da diminuição da nossa produção, da indústria. Isso afeta diretamente a economia do nosso Estado de Rondônia.